Salve, meus amigos do Jumper Brasil! Estamos aqui de volta, terminando mais uma semana do Mano a Mano, que você acompanha sempre no canal do Jumper Brasil, no YouTube e nas nossas redes sociais. Comigo, meu companheiro Ricardo Estabolito. E aí, garoto? Fala aí, Vini. Salve para todo mundo que acompanha o Jumper Brasil. Vamos lá. Vamos fechar essa semana. Sextou? Me mostra aí o que você tem na mala. Eu tenho uma dupla de peso hoje. Tem uma dupla Anthony Davis e Dwight Howard. E a gente vai debater um pouquinho aqui, Ricardo, porque eu quero saber de você. Quem desses jogadores aí mais merecia estar no NBA 75, a lista com os 75 melhores jogadores da história da liga, que foi divulgada nessa temporada? E eu vou querer saber de você, Anthony Davis ou Dwight Howard, quem mais merecia estar lá? Bem, para a posteridade, o Anthony Davis é quem está na lista. Então, meio que a nossa discussão aqui é uma boa discussão, mas a discussão que é meio infrutífera, porque Anthony Davis estará lá, Dwight Howard não. Dwight Howard provavelmente ele se torna o Dominique Wilkins da vez, né? Que foi um cara que não entrou na lista dos 50, todo mundo ficou enfurecido. E agora, nos 75, arranjaram um lugarzinho para ele. Eu imagino que o Dwight Howard ele deve entrar na lista dos 100, quando for 2046, né? 2047, por ali, quando fizerem a lista dos 100. Bem, Vini, a gente vai passar aqui por números e tal, mas o Dwight Howard merecia mais, né? Acho que é muito claro que o Dwight Howard merecia mais, né? O Dwight Howard tem uma carreira na NBA, né? Um dos erros que essas listas geralmente fazem é tentar colocar muitos jogadores em atividade e comparar eles com jogadores que têm 10 anos a mais de carreira, 8 anos a mais de carreira ou já aposentados. Eu acho muito difícil, cara, você defender, por exemplo, como muita gente faz, que Luka Doncic estivesse na lista e para tirar o Paul Arizin, por exemplo, que é um jogador dos anos 50 que jogou 10 anos, entendeu? Assim, eu acho muito louco você fazer isso porque é difícil você comparar, né? A maior parte das pessoas elas não viram Paul Arizin jogar, inclusive eu e você. Então a gente não tem também modelo de comparação, a gente não tem como comparar. Até por isso que eu acho que é interessante, Vini, uma coisa que muita gente não gostou, que se repitam 50 no 75, se repitam 75 no 100, que é uma forma de reconhecer a história. Porque se a gente deixar da forma que está, com o tempo que passa e as pessoas não assistiram, por exemplo, o George Mikan, Paul Arizin, dentro de 50 anos, Bill Russell, por exemplo, as pessoas vão querer apagar esses caras da história, né? Vão querer tirar esses caras da lista, simplesmente porque eles não viram jogar. Então, acho que é importante sempre repetindo. Agora, vamos para a questão de verdade, que eu estou divagando aqui loucamente, né, Vini? Estou falando de um negócio que não tem nada a ver com a discussão nossa. Só para repassar, Vini, então. Títulos 1-1, porque o Dwight Howard, na verdade, a gente fala, o Anthony Davis tem o título. Não, o Anthony Davis tem o título como protagonista. Porque o Dwight Howard ganhou com ele. Né? Também estava no elenco do Lakers que ganhou. Então o título está 1-1. Mas você vai pegar All-Star Game 8-8 em convocações. O Anthony Davis tem um MVP de All-Star Game aí, então ele até parte um pouco na frente, mas depois, Vini, assim, primeiro, o time ideal da liga, 5-4 para Dwight Howard. Times ideais da liga, então, segundo ou terceiro juntando com o primeiro, né? 8-4 para o Dwight Howard. Times defensivos, 5-4 para o Dwight Howard. Primeiros times defensivos, 4-2 para o Dwight Howard. O Anthony Davis liderou a liga em tocos 2 temporadas. Não, 3 temporadas, desculpa. Ele liderou em 3 temporadas. Dwight Howard liderou em tocos em 2, em rebotes em 5 e foi 3 vezes jogador defensivo da liga. Então, assim, pegando currículo por currículo, assim, é muito difícil você defender essa escolha. O Anthony Davis, com 28 anos, está à frente, tá na lista e não o Dwight Howard. Até por uma questão também do impacto, né, Vini? O Dwight Howard foi o pivô dominante da liga por uns meia década, né? Ele foi um jogador que dominou a posição dele. Uma coisa que a gente esperava do Anthony Davis e que o Anthony Davis, na verdade, nunca exatamente fez, né, Vini? Isso. Primeiro aspecto que eu acho, Ricardo, importantíssimo é esse, é o impacto. O Anthony Davis nunca foi um diferencial, vamos dizer assim, como o Dwight Howard foi. Naquela É, época do Orlando Magic, né, que era
cerca o Dwight Howard com arremessadores e deixa que o resto é com ele. Aquilo lá funcionou. O Magic chegou à final da NBA, esteve pertíssimo de ser campeão, não conseguiu, mas funcionou. O Dwight Howard, naquela época, ele era dominante mesmo, coisa que o Anthony Davis nunca foi. Outra coisa que eu vejo com muita preocupação, talvez falando como torcedor do Lakers, mas eu sei que o torcedor do Lakers pensa nisso também, Ricardo, é possível que a gente tenha visto o melhor do Anthony Davis Também em termos desses títulos individuais, vamos dizer assim, em termos desses prêmios aí que você citou. Eu hoje não consigo dizer que eu vejo o Anthony Davis ganhando mais prêmios individuais do que o Dwight Howard, porque a coisa está... Né, a gente fala muito disso aqui. A bolha foi muito boa para o Anthony Davis, mas tirando os anos de bolha, você tem poucos anos que o Anthony Davis esteve bem saudável e ajudando a equipe, principalmente, a chegar numa pós-temporada, né? Esse é um ponto. Acho que o Dwight Howard foi, embora as pessoas tenham uma noção errada disso, o Dwight Howard foi muito mais decisivo em times vencedores do que o Anthony Davis na carreira. É que o Anthony Davis ele foi campeão como protagonista, algo que o Dwight Howard não foi. Né? E assim, as pessoas podem falar, vocês estão falando muito de números, de prêmios e tal. Para você selecionar os 75 melhores jogadores da história da liga, é isso que está valendo, na verdade. Não é, né, Vini? Assim, é muito mais os prêmios individuais, a gente sabe disso pelos jogadores que estão lá, do que propriamente os feitos coletivos. Senão, Robert Horry estaria lá e muita gente não estaria, se fosse por coletivos. Então, assim, a gente tem que analisar os individuais. Dwight Howard foi mais decisivo em times vencedores na carreira do que o Anthony Davis. O Anthony Davis foi muito boicotado por lesões? Foi. Mas, assim, esse é o fato. Eu não posso... Eu posso colocar o contexto ali, mas o fato é, o Anthony Davis, ele deixou muitas vezes o time na mão, porque está machucado, inclusive agora, o Lakers está um tanto na mão, assim, lutando para não cair além do nono lugar do Oeste, porque o Anthony Davis está machucado. Então, assim, é complicado, cara. É complicado porque nessas horas, Vini, eu concordo com o que o DeMar DeRozan falou há 2 meses atrás, notícia no Jumper, inclusive, de que títulos são superestimados na carreira de jogadores. Porque, assim, e ele fala muito bem sobre isso, Vini. O esforço que o jogador faz, o esmero técnico, a excelência técnica do jogador é algo que está diretamente relacionado ao trabalho que ele coloca em quadro. Então é algo que ele faz, ele se esforça, ele melhora. Títulos são muito circunstanciais, né? Assim, você tem que estar no time certo, ninguém ganha sozinho o título, não adianta. Você tem que estar no time certo, você tem que estar no ano certo, ninguém se lesionar. Muito o que aconteceu com o Anthony Davis e com o próprio Dwight Howard no Lakers de 2020. Veio a bolha, estava todo mundo fresquinho, né, Vini? Chegou lá para jogar. O Anthony Davis passou por um dos melhores momentos da carreira naquela bolha. Tudo deu certo, tudo se alinhou e foi campeão. Mas, assim, em geral, os títulos são muito circunstanciais do que você ser um grande jogador, eu diria, sabe? Naquele caso ali, especificamente, você não tem mando de quadra, né? Você não tem que se preocupar com É, isso, você não tem viagem. A única coisa ali que o pessoal precisava se preocupar era ficar saudável, né? Então foi deu certo para ele, deu certo para o Lakers, né? e tem mais uma coisa, né, Vini? Se a gente fosse falar, tá, o Anthony Davis está ali porque ele foi protagonista em títulos mais vezes que o Dwight Howard e títulos que a gente quer discutir. Então, por que não pôr o Gasol no lugar de Anthony Davis, né? Por exemplo. É, com, Então você vai caminhando por critérios e o Anthony Davis ele nunca é o líder desses critérios, né? Ele nunca é o cara para estar nesse patamar, né? É complicado. isso. Como a gente falou mais cedo aqui nessa série dessa semana, se o Lakers não chegar à pós-temporada, né, tá patinando, será a sexta vez que o Anthony Davis fica fora dos playoffs em 10 temporadas. Então, ele teve aquela temporada do título com o Lakers, mas depois disso ele teve 2 eliminações em primeira rodada, uma eliminação em segunda rodada. Não é
um currículo nada invejável, fora o ano do título, obviamente. O Dwight Howard, Vini, tem uma coisa que pesa contra ele, que é a imagem dele. A imagem dele ficou muito desgastada, né? A gente sabe disso, e isso pesa em votação mesmo, é assim mesmo que funciona. E, e o Dwight Howard nunca foi o pivô que a gente queria que ele fosse, né? O pivô, o cara técnico, né? E ele até se esforçou para isso. Ele meio que entrou na cabeça dele esse papo, então ele sempre quis ser um pivô que ele não era também. Ele poderia ter sido muito melhor do que até do que ele foi, muito mais dominante, se ele não tivesse aquela compulsão por jogar no post, né, Vini? Que ele sempre tinha, é uma coisa que ele não sabia fazer, que ele teve muito na carreira. Então, assim, às vezes eu acho que isso pesou decisivamente também, Vini. Eu acho que o Dwight Howard ele nunca foi o pivô dominante no estilo que a gente gostaria que ele fosse, né? Mas, assim, é aquela história. A gente, né, os livros de recordes, os livros da história, Vini, eles não são feitos com a minha caneta aqui. Eles são feitos pelos jogadores. Então, assim, eu não posso medir pela minha régua o que todo mundo fez, né? E o Dwight Howard ele foi um pivô dominante ao estilo dele. O fato é, ele dominou a liga. O contexto, assim como o Anthony Davis com as lesões, o contexto pouco importa. O que importa é o fato. Isso. Depois desse período que ele dominou no Magic, infelizmente, aí ele teve também uma queda muito brusca. O que me assusta no Derrotada Dwight rápida. Howard é a queda. Né? Ele sai brigado do Orlando Magic, aí ele vai para o Lakers também, não dá nada certo, briga, Horrível, né? horrível. Teve problema, né, com o Kobe, a gente lembra na época de tudo que aconteceu, ficou só uma temporada, e aí depois vai para o Houston, também não dá certo. Então o declínio também foi muito rápido. E aí o cara fica sem aquele grupo de fãs torcendo e falando bem dele, né, Ricardo? Porque saiu brigado também de todos os lugares e acaba que ficou sem defesa em lugar nenhum. A gente nem vai lembrar, mas ele já passou por Atlanta, Washington, Charlotte, né? Nesse meio tempo, assim, passou por muito lugar. Mas assim mesmo, Vini, se você pensar bem, o momento foi ruim para ele, porque realmente o momento para votação foi ruim para ele. Ele está embaixo, ele é um cara que ficou com essa imagem, né? É complicado defender ele nesse momento. Mas assim, se você pensar bem, né, Vini, grandes pivôs da história passaram por isso. O Shaq virou cigano no fim de carreira, né? O Shaq passou por uns 4 times nos últimos 4 anos da carreira também, não parava em lugar nenhum. Uma situação diferente do Dwight Howard, o Shaq já não tinha mais a potência, o Dwight Howard era um encaixe difícil mesmo, um jogador difícil, né? Um cara complicado de vestiário. O Shaq nunca foi exatamente isso, o Shaq era um problema que realmente ele tava em declínio, era difícil, né? E aí você começa a rodar mesmo, mas assim, grandes jogadores da história da NBA, eles rodam no final de carreira. Talvez o problema é que a imagem do Dwight Howard ficou muito defasada, assim, ficou muito deteriorada mesmo pelos problemas em que ele se envolveu, né? Ele sai da porta dos fundos do time em que ele é ídolo, que ele deveria ser ídolo, que é o Magic, né? Ele saiu pela porta dos fundos. Então, assim, é complicado. Ele meio que, como você disse, deteriorou a base de fãs dele, né? E numa hora como essa, você precisa ter fãs, precisa ter gente que gosta de você lá entre o pessoal que está votando para te reconhecer. Mas assim, Vini, mesmo assim é um crime o Anthony Davis ter entrado e o Dwight Howard não. Assim, complicado mesmo de se digerir, de se argumentar. Quem fez essa projeção aí para o Anthony Davis está bem otimista, talvez Muito. muito mais otimista do que os próprios torcedores do Los Angeles Lakers, pelo que estão vendo aí desde aquela bolha. É isso, meu amigo Ricardo. A gente termina mais uma semana aqui de Mano a Mano. Na próxima estaremos de volta, falando especialmente dos candidatos a MVP dessa temporada. Então, eu convido vocês a continuar aqui com a gente no jumperbrasil.com e também no nosso canal do YouTube, para mais uma série de Mano a Mano aqui com o Ricardo. Boa noite, garoto. Tudo de bom aí. Se cuida, Vini. Abraço para todo mundo que acompanha o Jump. Bom fim de semana, né? Vamos com calma, viu? Devagar, galera, devagar e sempre. jumperbrasil.com. Um abraço, eu sou Vini Donato e estive com o Ricardo Estabolito. Até a próxima.